Sobre o que a gente vai falar hoje aqui? Bom, basicamente, sobre os imóveis a preço de custo. Como é que funciona essa modalidade de construção e como apresentar um imóvel a preço de custo numa apresentação de venda. Então, essa é a proposta do nosso trabalho hoje. Tá? Uhum. Então, aqui está o resumo dos pontos de discussão numa apresentação do SPE, de uma sociedade a preço de custo, né? Primeiro é o sistema construtivo, a localização, a fachada, as áreas comuns. Essa aqui é a sequência lógica que você vai apresentar o produto, tá? As disponibilidades, a posição solar das plantas, preço, forma de pagamento, prazo de entrega e proposta. Tá? Então, é mais ou menos essa sequência, mais ou menos lógica. Lógico que depende do cliente, pode variar um pouquinho, tá? Depende do quanto ele conhece sobre o produto ou não, sobre a SPE ou não. Mas é mais ou menos esse o raciocínio lógico para se formar a ideia do produto na cabeça do cliente e para despertar também o interesse ou o desejo de compra pelo produto, tá? Então vamos falar detalhadamente agora sobre cada um desses pontos. Então, primeiro ponto, a sequência lógica de apresentação, sistema construtivo, é a parte legal. Se eu vou oferecer um SPE para um cliente, a primeira coisa que eu tenho que ter claro é se ele sabe o que é um SPE, se ele sabe como funciona o sistema de construção preço de custo. Tá? Esse é um ponto importante, porque não adianta de repente ele gostar do imóvel, mas o sistema de construção preço custo não serve para ele. Ou porque ele não tem condições de absorver o fluxo de pagamento, ou porque ele quer uma entrega mais rápida, por exemplo. Né? Ou porque ele não confia no negócio, no sistema, acha que é roubada. Então essas coisas, o primeiro ponto que ser resolvido é esse, né? Então aí nessa parte você vai falar sobre a parte legal do negócio, sobre a planta no sentido da construção, as diferenças de modalidade de construção, né, do incorporado. É um projeto incorporado, está dentro da lei de incorporação, e a lei de incorporação tem duas modalidades, a preço fixo e a preço de custo. A preço fixo é aquela que a construtora constrói com o dinheiro dela e ela vende o preço que ela quiser. Então, normalmente, ela coloca um valor de entrada, um parcelamento até a entrega da obra e no final da obra a pessoa pode fazer um financiamento bancário para terminar de pagar. Esse é o preço fixo. Aí tem uma margem de lucro de mais ou menos uns 40%, que é a média que uma construtora coloca numa obra, numa construção. E o sistema preço de custo, que é o que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai mostrar, esse lucro de 40% ficaria nas mãos do investidor. Por quê? Porque ele vai pagar apenas uma taxa de administração de 15% para a incorporadora, para a SPE, que ela vai fazer todo o projeto acontecer. Então ele não tem. Então ele paga só o custo da obra de fato, o custo real do projeto. É feito um orçamento do projeto e ele vai pagar em cima desse orçamento, desse custo. Se você for construir uma casa ou um imóvel, como é que você vai fazer? Você vai fazer um projeto dessa casa e fazer um orçamento do custo. Tá? Aí está o preço de custo. E você vai construir e vai pagar, vai custar isso, né? No empreendimento, o preço de custo é exatamente igual. É feito um projeto muito bem elaborado para que tenha uma margem de erro mínima. E aí você vai pagar o custo dessa obra em uma taxa de 15%. Tá? Sobre escritura pública, é um imóvel que vai ter escritura pública na entrega da obra, é emitida a matrícula individualizado, tá? Mas durante a obra, durante a construção, não tem. Tá? E por isso que não pode ser financiado. Também é conhecido como SPE, associativo ou cooperativa. Tá? Basicamente, sobre o sistema construtivo é isso. Né? A pessoa entendendo isso, a gente vai poder. Também vai explicar aqui também sobre a forma de pagamento. Né? Tem que pagar durante a obra, mais ou menos 30, 40 meses o valor médio. É corrigido pelo CUB, não tem juro, mas tem um indexador que corrige o saldo devedor, que é o CUB. E não tem desconto, porque já está comprando ao preço de custo. Mas se eu pagar à vista, eu vou ter um desconto? Não, se você pagar à vista, você não paga a correção do CUB, que também é um bom negócio. Mas não consegue baixar o preço. Nem todos aceitam o pagamento à vista, né, Gilberto? Exatamente, tem algumas construtoras que nem aceitam o pagamento à vista. Tá. É. Porque para elas é um risco também, né? Aí depende da negociação dela. Porque tem construtora que, por exemplo, ela compra o terreno, ela negocia o terreno e paga o terreno em CUB. Ela não paga à vista o terreno, ela paga pagamento futuro em CUB. Então essas normalmente aceitam à vista, porque elas já passam para o terreno, já não tem perda, não tem risco de perder dinheiro, entendeu?
Uhum. Mas às vezes quando se desembolsa o dinheiro, que é bem raro também, aí muitos não gostam de receber à vista, não. Uhum. Segundo ponto, a localização. Numa apresentação. Por que, que a localização é importante? Porque ali está a valorização do imóvel, né? Então, nessa modalidade, assim, análise prévia, né? Quando você fala do sistema construtivo, você tem que sondar com o cliente se o objetivo dele é moradia ou construção, tá? Geralmente, quem compra SPE é investidor, compra para investimento. É mais ou menos a regra geral do mercado, mas tem exceções. Cada vez mais tem comprador comprando SPE, morador comprando SPE. Então, a localização. Por que, que aquele lugar é bom? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um estudo do lugar. Tá? Ah, você tem um empreendimento na agronômica. Por que, que a agronômica é um lugar bom para investir? Ah, é na Trindade. Por que, que a Trindade é bom de investir? É na praia. Por que, que essa praia é boa de investir? Essa é uma pesquisa que você tem que fazer para poder ter argumentos para convencer de que aquela localização é boa. Normalmente a empreendedora, a incorporadora, quando escolhe um local para fazer um SPE, ela faz essa pesquisa prévia. Ela pode dar, e normalmente ela dá, indicadores ou referências de por que é bom investir naquele lugar, né? Então você vai ver a localização, vai ter pega e forma um link do Google Maps com o local exato para você mandar para o cliente, o entorno, o que tem no entorno, a posição do terreno em relação à posição geográfica, a bússola, né? Norte, sul, leste, oeste. Se é pontos relevantes, se é perto do mar, se é longe do mar, se é perto da faculdade, como é que é o comércio, o que tem de fator positivo naquela região ali que valoriza o empreendimento, né? Mercado, escola, banco, padaria, essas coisas. Para quem vai morar, isso é importante, tá? Então, basicamente, é você fazer um filtro, um raio-x aí daquela localização. Por que, que aquela localização é boa? Por exemplo, por que, que aquilo ali, daqui 4 ou 5 anos, vai estar valendo mais caro naquela região do que em outra região? Então aí você começa a criar no cliente o interesse pelo produto. Por quê? Porque é um bom negócio no futuro. Lembra que ele está comprando no futuro, né? Ele vai receber mais ou menos em 40 meses, de 3 a 4 anos. Segundo ponto da apresentação é a fachada. Aí começa a entrar no prédio, né? Você vai destacar os pontos fortes daquela fachada, né? Ou é a posição solar da fachada, é a localização de frente para a rua, ou é a vista, e aí você tem que detalhar, quando você abre o book, você tem que mostrar aqui entra o carro, aqui a vaga de garagem, aqui a entrada dos pedestres, você entra por aqui no seu prédio, você pega o elevador aqui, a posição solar da fachada aqui, o sol da manhã no prédio, o sol da tarde é desse lado. Os blocos, se tem mais de um bloco, esse aqui é o bloco A, B, C e D. Ou seja, é bem beabá mesmo, tá, gente? Por que isso é importante? Às vezes a gente começa a trabalhar com plantas e a gente vai se acostumando e aquilo fica normal. Mas muitas vezes para um cliente aquilo ali é um bicho de 7 cabeças, ele não entende nada. Eu lembro de mim quando eu olhei a primeira vez um projeto de SPE, eu fiquei perdido mesmo. Eu não conseguia enxergar nem onde era a porta de entrada daquele negócio ali. E se pega um cliente que não está acostumado a comprar na planta, vai ser assim, ele não vai entender. E poderia até vender para ele, mas ele vai se desinteressar pelo produto pelo simples fato de não ter entendido o projeto. Tá? Então, essa é a parte de você esmiuçar o projeto de uma maneira geral. Tá? É mais ou menos isso aqui. Ó. Tem tantos andares, tem tantos apartamentos cada andares, tem estúdio, tem loft, tem um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios. Ou seja, você meio que dá um raio-x aí do empreendimento todo. Tá? Quantos elevador vai ter. Tá? E depois você entra nas áreas comuns. Tá? Aí nas áreas comuns você vai valorizar o que tem e você vai valorizar o que não tem. O que significa isso? Por exemplo, você pega um empreendimento completo, tem piscina, borda infinita, academia, sauna, playground e tudo mais lá. Bom, você valoriza que tem tudo, é super completo. Então você tem um clube dentro de casa, no teu condomínio, é um clube. Tá? Você vai valorizar isso, porque você está oferecendo uma série de benefícios nas áreas comuns. De repente você tem um empreendimento que não tem nada disso, não tem nem piscina. Tá? Então você vai valorizar o fato de não ter isso. Como você faz isso? É o custo do condomínio.
Olha, um empreendimento enxuto é excelente para investidor, porque o condomínio é super baixo e você vai maximizar o seu ganho com um condomínio baixo como esse. Vai facilitar a locação e blá blá blá. Ou seja, você tem que achar fatores de valorização nos dois lados. Porque tem um monte de coisa ou porque não tem nada. Porque o teu papel é mostrar os benefícios daquele empreendimento, tá? Daquele empreendimento, daquela unidade que você vai trabalhar com ele. Esse é o teu papel. Ele tem que enxergar isso. Se ele não enxergar isso, ele não vai se interessar pelo negócio. O próximo passo é falar das disponibilidades, tá? Então, o que que acontece? No SPE, normalmente você tem uma tabela, o book tem todas as plantas, mas muitas já foram vendidas. Normalmente é assim, tá? Então, você tem que trabalhar e mostrar as que estão disponíveis. Que se de repente ele começa a gostar de uma que você não tem disponível, pode acabar perdendo a venda por isso, tá? Então, se você tem que ter meio que na mente isso, tem que estar com a tabelinha do lado para ele começa a se engraçar por uma que já está vendida, que não tem. Você já fala, não, essa aí não adianta que não tem. Essa aí já foi vendida, não está disponível. A gente tem essa aqui que tem esse benefício, tem aquele outro. Você vai mostrar os benefícios que as disponíveis têm em relação às demais, tá? Se tem uma planta tipo, o que que é uma planta tipo? É uma planta final 1, todo final 1 é igual. Sei lá, do 101 ao 701. Todo final 1 é igual. Isso é uma planta tipo. Aí você também vai trabalhar os finais, depois só escolhe a altura do pavimento que ele vai comprar. Tá. Mais uma vez, a ideia do se é para morar ou se é para investir, isso tem que estar muito claro. Até é uma das primeiras coisas que eu converso com o cliente, porque a apresentação para quem vai morar é diferente de uma apresentação para quem vai investir. Porque as pessoas têm focos diferentes. Quem quer investir, ele está focado em número. Quanto eu vou ganhar com esse negócio? Como eu vou rentabilizar e como eu vou ter lucro? Quem quer morar, ele quer viver bem. Tá? Então, como você vai viver bem aqui? Então, isso muda bastante o ênfase que você dá na sua apresentação. Por isso que isso tem que estar muito claro. Não adianta você falar que é um lugar bom para viver, que é legal, que é bonito, que é gostoso, não sei lá, para o investidor. Ele não está nem aí para isso, ele não vai morar lá. Ele quer saber se ele vai ganhar dinheiro com esse negócio. Ou seja, isso é importante para que as expectativas das unidades que vocês estão olhando vão de encontro às expectativas do que o cliente quer. Plantas. Aqui você vai partir agora para a escolha da unidade que a pessoa mais gosta, que o cliente mais gosta, né? Então você vai trabalhar, você vê a disponibilidade dessas que estão disponíveis, qual te agradou mais, tá? A partir daí você trabalha em cima da disponibilidade para o cliente escolher uma unidade. Tá? Se ele não escolher nenhuma, você não vai conseguir avançar no negócio. Tá? Eu vou ver, eu vou pensar, não sei o que, tá bom. O que você vai ver, sobre o que você tem que pensar, você tem que dar uma forçadinha aí para a pessoa ir mais ou menos definindo o que ela quer, né? E às vezes a gente pode se achar, eu sou meio chato fazendo isso, né? Ficar forçando o cliente ou pedindo para o cliente se definir. Só que, gente, às vezes o cliente, quando vai fazer uma compra dessa, normalmente ele tem muito medo de errar, tá? De comprar errado, de fazer um péssimo investimento. E cabe a nós ajudar ele a vencer esse medo. Porque às vezes sozinho a pessoa não vence esse medo. Tem gente que fica 2, 3 anos procurando um imóvel e não compra. Tá? Por quê? Porque ela não consegue se decidir. Então a gente tem que meio que dar uma ajuda, um empurrãozinho aí para a pessoa ir decidindo, né? Ah, mas dessa aqui, qual é que você gostou mais? Nessa hora você sempre tem que ter a planta que você acha melhor daquele prédio ali, daquela unidade. Você tem que dizer assim, porque é muito comum o cliente chegar para ti, qual você escolheria? Qual você acha que está melhor? Para investir, qual você acha que é melhor para morar? Você tem que saber essa resposta. Se você fosse comprar para você, qual você compraria e por quê? Ah, eu compraria essa aqui por causa disso, 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 disso. Eu acho que essa é melhor por causa disso, disso, disso. Então você tem que ter aquela que você elege como a melhor, para poder indicar para o cliente. Tá? Preço. Bom, preço a gente já falou lá, o preço não se discute no SPE, é o preço de custo, então não tem como conseguir desconto, tem que pagar durante a obra, aquela conversa que a gente já falou.
O que é muito comum a gente ouvir no assunto preço é, tá caro. Não sei se vocês já ouviram isso. Ah, não, tá Ah, caro. Eu pensei que fosse mais barato, essas coisas assim, né? O que que significa o está caro? Ele pode ter dois significados: orçamento ou valor. O que que é orçamento? Tá caro porque não cabe no meu bolso. Meu sim. bolso vai até aqui. Ah, isso aí passa do meu bolso, então tá caro por isso. O outro É. tá caro é porque eu acho que não vale. Eu até tenho dinheiro para pagar por isso aí, mas eu acho que não vale tudo isso que estão pedindo. Entendeu? Aí é uma percepção de valor. O que que aconteceu quando ele acha que não vale? Tá? Normalmente a nossa apresentação foi fraca. A gente não conseguiu mostrar para ele os benefícios que ele tem naquela aquisição. A gente não Ah, conseguiu mostrar para ele que esse negócio é um bom negócio. Por dois motivos. Ou porque não é um bom negócio e a gente se equivocou, ou porque a nossa argumentação está fraca, está muito subjetiva, está muito no achismo. Tá? uhum. Principalmente se eu trabalhar com investidor, eu vou ter que mostrar número para ele. Tem que fazer conta junto com ele para ele entender que realmente vale isso aí. Por quê? Porque ele vai ganhar XYZ. Tá? E o tá caro é uma pergunta que é boa sempre de se fazer quando vem o tá caro. Você está comparando, você está dizendo que tá caro porque você está comparando com algo. A gente faz isso, não faz? Então tá caro em relação ao quê? Comparando com o que tá caro? Isso te obriga, isso também obriga, é uma pergunta aberta que obriga um pouco o cliente a falar sobre o que está acontecendo na cabeça dele. Então é uma pergunta muito boa de se fazer. Mesmo que você saiba a resposta, porque o que você sabe não importa, gente, numa venda. O que importa é o que o cliente fala. E se você sabe algo sobre o cliente, ou você supõe, na verdade é sempre uma suposição, você tem que fazer ele falar. Para que ele exponha isso que ele acha. E você tenha certeza, ou clareza, ou mais ainda, exatidão sobre aquilo que você suspeitava. Tá? Porque no momento que ele fala, ele está assumindo um compromisso. Por isso que as pessoas se negam a falar ou dizer as coisas numa negociação. Porque falar, todos nós somos assim. Se a gente fala, a gente quer cumprir a nossa palavra. Com o cliente é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que fazer perguntas que façam com que ele fale sobre o que ele quer. Porque na hora que você achar, você pode dizer, olha, pelo que você me falou, isso aqui encaixa direitinho no que você quer. Uhum. Tá? Depois a gente parte para o pagamento. O pagamento é a explicação da tabela. Normalmente, quando é investidor, eles já conhecem o negócio, às vezes melhor que a gente até. Então você passa a tabela para ele e ele entende a tabela de cara, né? Mas quando uma pessoa não é investidor ou não está acostumado com imóvel na planta, você tem que explicar direitinho, ó, isso aqui é o valor da entrada, aqui vai estar colocando que essa coluna está falando do reforço, reforço a cada 6 meses, o anual, aí depende da construtora. Você fala também das parcelas, aqui ó, o valor da parcela é essa, tá? Você vai ver que tem uma coluna que fala CUB, porque todo o empreendimento é convertido em CUB, tá? Então todo mês, quando reajusta o CUB, vai ter um reajuste da parcela, dos reforços e tudo mais, tá? Para a pessoa entender bem claramente como é esse pagamento. E você pode falar para ela assim, ó, essa aqui é a proposta da construtora, essa entrada, esse reforço, essas parcelas. Mas de repente você tem uma entrada de capital programada para daqui a um tempo, você tem alguma coisa que está vendendo, tem um dinheiro para receber, esse fluxo de pagamento a gente pode negociar e apresentar uma proposta para a consultora. De repente você pode dar uma entrada maior, você pode dar um reforço maior, ou de repente você não quer dar reforço, você pode converter esse reforço em parcelas e dar uma parcela maior. Tudo isso aí a gente pode negociar, montar uma proposta e apresentar para a consultora de uma proposta que fique confortável no teu fluxo de pagamento, que você possa assumir sem problemas, sem correr risco, tá? Então você passa essa tranquilidade para o cliente. Desde que, aí entra no prazo, desde que termine de pagar até a entrega da obra. Você vai ver que a tabela tem o número de parcelas, cada mês diminui uma parcela dessa. Por quê? Porque está mais próximo da obra. Então, o número de parcelas também vai diminuindo com o passar do tempo, por causa que o que define o prazo é a entrega da obra. Certo. E aí o próximo passo é o quê? A gente já escolheu a unidade, já escolheu a planta, tá? Já explicou sobre a forma de pagamento. Então o que que é? Bom, essa unidade que você gostou. Se a gente fosse montar uma proposta
Como seria um fluxo de pagamento para você? Quanto você poderia dar de entrada? E é hora de começar a escrever no papel. Ah, não, eu acho que eu posso dar de entrada X. Esse reforço semestral, esse reforço anual que eles estão pedindo aqui para ti fica bom? Você quer aumentar, você quer diminuir? Você quer dar um prazo maior ou menor nos reforços? Não, eu quero um reforço de anual aí de X, tá? Você coloca lá X vezes de tanto. Aí então, ele deu 100 mil de entrada, ele vai dar reforços anuais de 50 mil, então vai dar mais 200 mil, ele deu 300 mil. Agora sobrou 40 parcelas, tá? Digamos que o imóvel seja 500 mil, menos 300 mil, que ele já deu na entrada e nas parcelas, 200 mil dividido por 40. Então vai ficar parcelas de 8 mil. Tá? Aí você montou um fluxo de pagamento junto com o cliente. Ó, então, essa entrada de 100 mil, 4 reforços de 50 mil e 8 mil por mês. Fica tranquilo para ti? Ah, não, para mim fica tranquilo. Se aprovar esse fluxo, eu vou jogar isso aqui lá com a construtora e vou lutar pela tua proposta. Se eu conseguir aprovar essa proposta, a gente pode avançar para o contrato? Sim, pode avançar para o contrato. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos reservar essa unidade, né? A gente ganha 2, 3 dias para negociar esse contrato, essa proposta. Eu preciso que tu me passe teu RG para eu fazer a solicitação de reserva lá na construtora, tá? Às vezes a gente pede o RG antes de fazer a reunião, tá? Por quê? Para a gente garantir a unidade na hora que fazer a reunião, aí depende do interesse do cliente. Para que a gente pede o RG? Tem construtora que não pede isso, tá? Mas a gente pede para medir se o cliente está realmente interessado. Se não é aquela coisa, não, reserva para mim aí. E chega na hora e nem na reunião não vem. Entendeu? Então são maneiras de você medir a temperatura. Você tem que estar sempre medindo a temperatura do cliente. Se ele está quente, se ele está contigo ou se ele está te tratando como mais um.